Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. O assunto dessa nossa videoaula de hoje é sobre uma operação matemática chamada radiciação. E nós vamos estudar essa operação matemática chamada radiciação dentro do campo aritmético, porque tem o estudo dela também dentro do campo algébrico, tá? Essa operação chamada radiciação, ela também é considerada como uma operação inversa à operação de potenciação, ok? Então vamos lá, a nossa primeira aula, onde nós vamos começar a estudar essa operação matemática. Bem, pessoal, então iniciando o estudo da radiciação. Eu vou começar esse estudo com algumas perguntas para vocês. Se eu perguntasse o seguinte, que número que é elevado ao cubo me resulta 8? Certamente vocês me responderiam que seria o 2. O número que é elevado ao cubo me dá 8. Então, na matemática, para poder responder esse tipo de pergunta, nós usamos uma operação chamada radiciação, tá? Que nós indicamos da seguinte forma aí, ó. Então a pergunta foi o seguinte: que número que é elevado ao cubo resulta 8? Como que eu escreveria isto na matemática? Eu escreveria da seguinte forma, usando este símbolo aqui, tá? Que parece um símbolo de um R minúsculo. O 8 eu colocaria dentro do símbolo. E o 3, né, porque eu falei elevado ao cubo, me resulta 8, eu colocaria aqui externo a este símbolo. Tá? Então, o que quer dizer isso aí? Escrever dessa maneira, que número que é elevado ao cubo me resulta 8. Tá? Para poder responder esse tipo de pergunta, a operação que nós fazemos na matemática é a radiciação. Então, o número que é elevado ao cubo me resulta 8 é o 2. Ok? Então, na radiciação, o que significa estes números? Olha, o símbolo, tá? Ele é chamado de radical. O símbolo é chamado de radical. O 3, ele é chamado de índice da raiz, ou índice do radical. E o 8, ele é chamado de radicando. Radicando. Tá? E o resultado ali, que é o 2, ele é chamado de raiz. O 2 é chamado de raiz. Ok? Então, olha, a radiciação, ela veio para responder esse tipo de pergunta. Lendo matematicamente, o que diz aqui? Raiz de índice 3 de 8. Que número que é elevado ao cubo me dá 8? É o 2. No caso de raiz de índice 3, nós dizemos raiz cúbica. Uma outra pergunta, se eu fizesse para vocês, que número que elevado ao quadrado me resulta 9, tá? Vocês me responderiam facilmente que este número seria o 3, um número que é elevado ao quadrado me dá 9. Olha, como que eu escreveria isso na matemática? Eu usaria este símbolo, que é o símbolo de raiz, tá? Número que é elevado ao quadrado, então o índice vem aqui, fora do radical, o 2, e dentro o 9, que é o que nós chamamos de radicando. Então, o que eu estou perguntando aqui? Que número que é elevado ao quadrado me dá 9. No caso da raiz de índice 2, nós dizemos raiz quadrada. Nós omitimos, quando for de índice 2, o índice da raiz. Então, quando não aparecer aqui o índice, olha, quando não aparecer o índice é porque eu estou trabalhando com o índice 2. O número que é elevado ao quadrado me resulta 9. Este número é 3. Então, para responder esse tipo de pergunta, nós fazemos o que nós chamamos da operação matemática chamada radiciação.
tá? Bem, se eu perguntasse para vocês aqui, olha, que número que elevado ao cubo me resulta 125, olha. Como que eu vou escrever isso na matemática? Eu abro o símbolo de radical, tá? Que é este símbolo aqui. Eu quero o número que é elevado ao cubo. Então, o 3 vem aqui fora do símbolo. Me resulta 125. 125 vem aqui dentro. Então, o que eu estou perguntando com essa notação matemática? Que número que é elevado ao cubo dá 125. Vocês vão me responder facilmente que esse número é 5. Então, observa que é bem simples fazer o cálculo, né, dessa operação matemática chamada radiciação, ou seja, o cálculo de radicais, tá? O símbolo radical, segundo conta a história, ele vem da palavra radix. Este símbolo lembra mais ou menos um R minúsculo. Tudo bem? Mais uma outra pergunta. Que número que elevado ao cubo me resulta menos 27? Como que eu vou escrever isso na matemática? Vocês saberiam me responder facilmente. Que número que é elevado ao cubo me resulta menos 27. Para escrever isso em notação matemática, eu uso a radiciação. Tá? O número que é elevado ao cubo me resulta menos 27. É quem? O menos 3 é. Tá? Então tá aí como que se calcula um radical. Tudo bem? Olha, generalizando então, nós indicamos da seguinte forma: o símbolo, que é o radical, tá? Este N aqui fora é o índice. O A, que é a parte de dentro, é o radicando. E o resultado é o que nós chamamos de raiz. Tá? Então, essa daqui é uma forma de generalizar a radiciação. Lembrando que este N tem que ser um número natural, o índice da raiz tem que ser um número natural maior que 1. Então, está aqui generalizando a radiciação. O que nós lemos aqui? Raiz enésima de A igual a B. Essa é a leitura lá. Tá? Então, o N nos indica o índice da raiz. Ok? Bem, coisas que nós temos que prestar atenção em 3 observações importantes aqui. A primeira é que se o índice for um número par, tá? Primeira observação. Se o N for um número par, o índice da raiz for um número par, o radicando não pode ser um número negativo, tá? Então, se o índice for um número par, o radicando não pode ser um número negativo. Ou seja, o radicando tem que pertencer ao R+. Tudo bem? Tá? Por que isto? Olha, pelo seguinte, vou passar um exemplo bem simples aqui. Se eu tivesse aqui raiz quadrada de menos 4, eu não indiquei o índice, é a raiz quadrada. Que número que é elevado ao quadrado vai me gerar menos 4? Eu não tenho este número que é elevado ao quadrado me dê menos 4, porque todo número elevado a um expoente par me resulta um resultado negativo. Então, eu não tenho uma resposta dentro do campo dos números reais. Isso não pertence ao campo dos números reais. Tá? Então, é por isso que se o índice for par, o radicando não pode ser negativo. Se o índice for um número ímpar, não tem problema. Tá? O radicando pode ser qualquer número real. Ok? Então, se o N, que é o índice da raiz, for um número ímpar, tem como eu calcular, tá? Para qualquer número real. Então, neste caso, o meu A
pode pertencer ao campo dos números reais. Uma outra coisa importante que vale a pena nós destacarmos aqui como observação seria a observação C, tá? O que diz, o que eu vou comentar com vocês nessa observação C? Foi adotado, então, na matemática, que no cálculo de uma raiz, não importa seu índice, tá? No cálculo de uma raiz, não importa seu índice, o resultado dessa raiz, que eu chamo de um número B, vai acompanhar o sinal do radicando. Então, o que quer dizer isto? Se eu tiver o radicando, que é o A aqui, positivo, eu vou ter como resposta um número positivo. Se eu tiver o radicando negativo, eu vou ter como resposta um número negativo. Tudo bem? Tá? Então, por que isto, né? Porque nós estamos trabalhando aqui na operação de radiciação dentro do campo da aritmética, não dentro do campo algébrico. Nós estamos trabalhando dentro do campo da aritmética. E dentro do campo da aritmética, a resposta de uma operação matemática não pode ter mais que uma solução, tá? Não pode ter mais que uma solução. Um exemplo, se eu estivesse calculando aqui, raiz quadrada de 4, por que foi adotado que o radicando tem que acompanhar o sinal do radical? Raiz quadrada de 4. Nós vimos que pela definição, eu teria que encontrar um número que elevado ao quadrado me dá 4. Este número poderia ser o 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado me dá 4. Então, a resposta poderia ser o 2. Tá? Ou, de acordo com a definição, a resposta também poderia ser o menos 2. Por quê? O menos 2 ao quadrado também me resulta 4. Então, olha, para uma operação aritmética, como ela só pode ter uma resposta única, aí neste caso eu teria duas respostas, né? Então, o que foi feito? Foi adotado que o resultado de uma raiz, que é o número B aqui, acompanha o sinal do radicando. Se o radicando for positivo, o resultado positivo. Se o radicando for negativo, o resultado negativo. Para não ter duas respostas. Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui raiz quadrada de 4, a resposta na realidade é 2. Tá? A resposta é 2, porque foi adotado que tem que acompanhar o sinal do radicando. Radicando positivo, resultado positivo. Radicando negativo, resultado negativo. Tudo bem? Então tá aí, gente, uma breve introdução a essa operação matemática chamada radiciação. Tudo bem? Essa é a primeira aula. A próxima aula nós vamos estar trabalhando com as propriedades operatórias da radiciação, que vai facilitar para a gente o cálculo de algumas raízes de algumas operações na radiciação. Tudo bem? Então aqui eu encerro essa minha primeira aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos e fui!